Estudo bíblico, tema: a rebelião dos pastores. Temos como base bíblica para esse tema 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que vai dizer o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É bem verdade que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E nós encontramos em Mateus 24, versículo 12, Jesus dizendo que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Um dos sinais da vida de Cristo é a frieza da igreja, a corrupção, o mundanismo, sendo aceito naturalmente. Onde é para ser proibido, onde é para ser reprovado, está sendo aceito e está sendo honrado por uma liderança cega e morta espiritual. Muitos que eram pastores, chamados por Deus para cuidar da sua igreja, da sua noiva, que tinham uma doutrina alicerçada na palavra de Deus, muitos se perderam, muitos se apostataram, conhecem a verdade e não cobram da igreja mais a verdade que a Bíblia exige. E também existem muitas pessoas, muitos obreiros que se adiantam em serem consagrados ao pastorado. Muitos saem dos ministérios porque muitas vezes não são reconhecidos, não são consagrados e vai para qualquer lugar que se diz ser igreja em busca de posição eclesiástica, em busca de honra, porque para muitos ser pastor é ser uma autoridade, é ser alguém que merece respeito, alguém que tem poder de decisão, alguém que é visto, alguém que é valorizado. Ele agora se torna um líder. E a visão de ser líder é muito bonita, mas é somente para os que são chamados. No livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 4, vai dizer que só aceita essa honra aqueles que realmente são chamados por Deus. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 13 e o versículo 17, vai dizer que o pastor vai dar conta das ovelhas, das almas, aqueles que se intitulam por conta própria, aqueles que são honrados entre si, um honra o outro, querendo posição, querendo ser visto, querendo ser respeitado, eles se intitulam como pastores porque alguém o consagrou ao ministério. Se intitulam dizendo-se serem líderes. Estão fazendo algo muito grave contra a sua própria vida. Porque, na verdade, muitos estão no ministério por conta própria. Não foram chamados por Cristo para serem pastores, mas assumem posição de pastor, o qual, naquele grande dia, Jesus vai cobrar o cuidado que as ovelhas mereciam, os cuidados que a alma precisava para ser salvo. Só assume essa posição quem entende o que é vida espiritual, quem conhece verdadeiramente as coisas espirituais, o qual leva para os cuidados das almas. Precisa conhecer o caminho da verdade, precisa saber o caminho da verdade, mas, lamentavelmente, muitos, como diz a Bíblia em Ezequiel 34, eles só querem a lã das ovelhas. Eles
querem somente dízimos e ofertas para enriquecerem facilmente através da noiva de Cristo, enganando, tirando proveito. Mas Jeremias 23, versículo 1, diz assim: ai dos pastores que não cuidam das minhas ovelhas. Jesus, ele está irado contra essa multidão de aproveitadores que estão na frente da obra só em busca de dinheiro, não sabem que terão um acerto de contas com Jesus naquele grande dia. E será muito triste, porque serão condenados. Muitos enxergam o ministério como uma fonte de renda. É lamentável. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante, vai dizer que nada trouxemos para esse mundo. E bem verdade é que nada poderemos levar dele. Muitos pastores cegos, eles enganam a noiva do Cordeiro. Eles iludem com as suas palavras. Muitos estão dando cargo e consagrando pessoas que a Bíblia não aceita, não concorda e não aprova. Eles passam por cima da palavra de Deus e consagram e dão cargo às pessoas, dizendo-se ser igreja, dizendo-se ser casa do Senhor. Na verdade, não convém que seja pessoa de posição dentro das igrejas. Muitos pastores reprovados, muitas pessoas na liderança dos departamentos da igreja, reprovados, sem compromisso com Deus, sem ter uma vida de testemunho. Mas os loucos, pastores lobos, Mateus capítulo 7, versículo 15, vai dizer para tomar cuidado com os lobos devoradores de ovelhas. Na verdade, não são pastores, são lobos devoradores de ovelhas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, fala que são falsificadores da palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, vai dizer que é um falso evangelho. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que muitas mulheres aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque não têm uma liderança espiritual temente a Deus e comprometida com a palavra de Deus. Naquele grande dia não vai adiantar nada a pessoa ter dons, falar em mistério, acontecer milagres através da oração dele. Não vai adiantar nada, porque Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 21 ou 23, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. É muito sério. Certa vez eu estava em determinada igreja e Jesus, pela misericórdia, falando comigo, mostrando que não aprovava aquele ministério. Eu disse, mas Senhor, e estas almas aqui, Senhor? Jesus falou para mim uma coisa que me deixou chocado. Ele falou, eu não mandei consagrar este pastor como pastor, não mandei ele abrir ministério nenhum, não mandei ele consagrar ninguém, não mandei ele colocar pessoas na frente da obra. E naquele grande dia, não vou reconhecê-los como almas, como cristãos, porque não obedecem à minha palavra. Salmo 119, versículo 11 vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não vai adiantar nada falar em mistério, ser batizado no Espírito Santo, pregar bonito, cantar bonito, se não obedecer à palavra de Deus, à doutrina de Cristo e dos apóstolos. Movimento dentro da igreja é muito fácil acontecer, porque no livro de Joel, capítulo 2, e versículo 28, vai dizer, Deus dizendo, usando o profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
derramado o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, receber dons espirituais não garante salvação. O que garante é ser cristão sincero, obedecendo a palavra de Deus. Muitos nem leem a Bíblia. Muitos que têm cargos não são batizados nas águas, não são casados, não participam da Santa Ceia, não tomam Santa Ceia, onde lá no livro de João, capítulo 6, versículos 53 ao 58, vai dizer Jesus assim, ó, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas muitos pastores loucos, pastores rebelados contra Deus, pessoas que não são batizados nas águas, pessoas que não são casados, pessoas que não participam da Santa Ceia, têm cargo dentro das igrejas. Obreiros divorciados e casados de novo, crentes divorciados e casados de novo, assumindo posição no púlpito. Essa igreja não é de Cristo, essa igreja é do pastor. Quem comanda a igreja, na verdade, quem é? É Jesus. Como é que Jesus comanda a igreja? Através da palavra, através dos ensinamentos. Existe uma exigência de Deus, obedecer o que está escrito. Mas muitos passam por cima, dizendo que é melhor estar errado. Muitos pastores loucos, eles dizem, é melhor estar errado dentro da igreja do que estar no mundo. Eu trato esse pastor como um lobo, como um cego, que guia outro cego. A Bíblia pergunta, o cego que guia o outro cego, onde eles irão? Os dois cairão na mesma cova. Livro de Lucas, capítulo 6, e o versículo 39, vai dizer, um cego que guia o outro cego, vai cair no mesmo buraco, os dois. E se nós não tomarmos cuidado como cristão, livro de Provérbios 21, 16, vai dizer que se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não guardarmos os princípios da palavra, nós faremos parte de uma congregação de mortos, pessoas mortas. Dizem que têm vida, mas são mortos. Por quê? Não têm uma vida espiritual sadia, não tem um testemunho de crente, não valoriza a santidade, onde Hebreus 12, 14 vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igrejas que se dizem igrejas que, na verdade, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, que são sinagoga de Satanás. A igreja de Cristo, ela guarda a palavra de Deus. É muito triste nós observarmos algumas igrejas. Estava num determinado lugar esses dias e passou um bocado de membro de uma igreja que quem dirige lá é uma pastora. As mulheres com roupas sensuais, de brinco, de batom, de unha pintada, de cabelo cortado, onde a Bíblia não aceita isso. Tudo liberado. A Bíblia considera como sinagoga de Satanás. Se não guardar os princípios da palavra de Deus, não é igreja de Cristo, é igreja do diabo. Eu aprendi pela palavra de Deus que para uma pessoa fazer parte de algum grupo na igreja, para uma pessoa ser consagrada ao ministério, tem que ser batizado nas águas, tem que ser casado e tem que ter uma vida de testemunho, poder participar da Santa Ceia. Agora, muitos pastores ambiciosos pelos dízimos e ofertas, como vai dizer no livro de 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 1 em diante, vai dizer que muitos pastores, muitos falsos mestres, fariam negócios com a igreja, fonte de renda, dinheiro. Quanto mais membro, quanto mais dízimo, melhor. Não importam com a salvação deles. Na verdade, não são pastores, são mercenários, onde tem enganado muita gente. E esses mercenários, eles são honrados uns pelos outros. Um pastor rebelado consagra outro pastor rebelado. Onde a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 5, versículos 44 ao 46, que uns recebem honras um dos outros e não querem a honra de Deus. Deus, ele tem um tratar primeiro para poder colocar na frente da obra. Hoje, quem está observando são os pastores rebelados, pastores
rebelados, que faz parte da rebelião dos pastores. Homens sem o temor de Deus. Lá no livro de Lucas 17, primeiro, vai dizer: ai dos tais pelos quais vierem os escândalos. A Bíblia nos conta uma passagem aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 ao 5, vai dizer que um jovem estava fornicando com a sua madrasta. E a igreja de Coríntios estava aceitando naturalmente. O apóstolo Paulo, quando soube dessa situação, ele mandou entregar esse jovem a Satanás, expulsar da igreja. Porque a casa de Deus é um lugar de verdade, é um lugar de santidade e é um lugar de pessoas que dão exemplos. Dão exemplos de cristãos. Agora, a igreja aceitar uma pessoa casada pela segunda vez sem ser viúvo, aceitar jovens, aceitar pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, isso aí é sinagoga de Satanás. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, vai dizer: não sejas cúmplice dos pecados alheios. Pessoas que estão em pecado, os pastores estão abraçando, trazendo para dentro da igreja e colocando na frente da obra. Nós temos aqui um exemplo muito grande em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, enquanto Samuel queria defender e queria poupar o rei Saul, mesmo rejeitado por Deus, mesmo em pecado, mesmo rebelado, Samuel estava com dó de corrigir a Saul. Aí Deus falou: Samuel, eu o tenho rejeitado. Até quando você terá dó dele? Deus não quer que nós tenhamos compromissos com pessoas que não têm compromisso com ele. A casa é de Deus. Quem manda é Deus. Tem que ser como Deus exige. Para se ter a oportunidade, tem que ser batizado, casado e poder tomar Santa Ceia. Mas, lamentavelmente, está uma bagunça. Muitas igrejas que se dizem evangélicas virou bagunça. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, vai mostrar que os adúlteros, os fornicários, os bêbados, os prostitutos, os feiticeiros, os idólatras não herdarão o reino do céu. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21, vai mostrar as obras da carne também. Inimizades, porfia, sensualidade. Sensualidade é roupas provocantes, roupas que chamam a atenção. Lamentavelmente, em muitas igrejas, as irmãs perderam o pudor, o respeito, o senso e o caráter de cristão. E a liderança não diz nada. Deixa do jeito que está. São enganadores. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4 até o 13, vai dizer que Deus corrige aquele que ama, aquele que ele recebe como filho. Mas, em muitas igrejas, se alguém trouxer uma doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, não prega mais. Porque o pastor é um rebelado, é um cego e é um perdido, que vive guiando o povo pelo caminho do erro. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 3, vai dizer que nos últimos dias surgiriam escarnecedores da palavra de Deus, pessoas que zombariam, desprezariam a palavra de Deus, não respeitariam a verdade do evangelho e aceitariam de todo jeito, mudaria a razão verdadeira, a essência da palavra de Deus, não teriam temor a Deus, não respeitariam os bons costumes da igreja, não respeitariam a santidade, criariam suas próprias doutrinas, corrompendo o povo. Mas no livro de João, capítulo 12, versículos 47 ao 50, Jesus falou assim: aqueles que ouvem a minha palavra e não obedecem, eu não julgo. Pode continuar, mas no grande dia, a palavra que eu disse, ela há de julgar. Jesus vai julgar pela palavra, se não estiver na palavra, se não estiver comprometido com a doutrina de Cristo e a dos apóstolos, não entrarão no reino de Deus. Está sendo avisado, está sendo alertado, porque naquele grande dia muitos se lamentarão. Muitos lamentarão. No livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo 2 vai dizer que, na verdade, muitos têm zelo de Deus. Muitos dizem que amam Jesus,
Muitos dizem que fazem a obra para Jesus, mas fazem sem entendimento, sem conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, vai dizer que deve fazer as coisas com entendimento, no espírito, mas com entendimento. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 23 até o 24, Jesus disse para Pedro, disse para Satanás que estava na vida de Pedro. Jesus falou que ia ser preso pelos homens, ser crucificado, ser maltratado e ser morto. Aí Pedro falou, de maneira nenhuma, isso vai te acontecer, eu não vou deixar. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque Pedro estava amando Jesus sem conhecimento. Na verdade, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus e se envolvem na obra de Deus, abrem igrejas, consagram pessoas, põem pessoas na frente da obra sem a aprovação do céu. Mas isso aí vai ser custado muito caro naquele grande dia. Fica aqui o alerta para esses pastores lobos rebelados contra Deus se converterem, falsificadores da palavra. Jesus vai ter uma recompensa para dar aos rebelados que abriram sinagogas de Satanás e não igreja de Cristo.